Olá a todos e bem-vindos a mais este podcast do Acesso ao Insight. No podcast de hoje, nós vamos estudar um sutta bastante curto. É o Mahakachana Bhaderakata Sutta. E o tema central desse sutta é um verso que pode inclusive ser facilmente memorizado por aqueles que gostam de usar a contemplação do Dhamma. Uma indicação de que este sutta era bastante apreciado na época do Buda é que 4 versões do mesmo sutta foram preservadas no Majjhima Nikaya. E mais ao final do podcast nós vamos falar um pouco mais sobre essas 4 versões. O título deste sutta, que é Bhadekarata, que significa em português Uma Única Noite Excelente, esse título, ele na verdade gerou alguma controvérsia, e a controvérsia tem origem na palavra rata, que está ao final do título. E essa palavra rata pode ter o significado de noite, mas também pode significar prazer e deleite. E durante muito tempo houve uma certa dúvida em relação ao que seria o real significado dessa palavra nesse título. Se seria noite ou se seria prazer. E essa dúvida foi, de uma certa forma, resolvida de maneira definitiva a partir do momento em que foram encontradas versões em sânscrito e tibetano desse mesmo discurso, e que ficou claro de que o significado da palavra seria noite mesmo. Na nossa sociedade, hoje em dia, nós usamos um calendário que é um calendário solar. Então, a um período de 24 horas, nós nos referimos a um dia. Mas, na época do Buda, o que se empregava era um calendário lunar. E parece que a referência à noite seria a mesma referência que nós fazemos hoje a dia, ou seja, noite se referia, na verdade, a um período de 24 horas. Então, o título do sutta, quando ele fala de noite, na verdade ele não está se referindo a um período de 12 horas, mas parece muito mais que está se referindo a um período de 24 horas, ou seja, que seria, no que nós diríamos hoje, um dia completo. Então, dando início à leitura do sutta, assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Rajagaha, no Parque das Termas Quentes. Então, quando estava próximo do amanhecer, o venerável Samidhi foi até as termas quentes para se banhar. Ele foi se banhar num horário em que provavelmente não haveria mais ninguém, ou seja, no final da noite, antes de amanhecer. Depois do banho, ele saiu da água e ficou em pé, vestido com um manto secando os membros. E assim, quando a noite estava bem avançada, um certo Deva, com belíssima aparência, que iluminou toda a área das termas quentes, se aproximou do venerável Samidhi. Ficando em pé a um lado, o Deva disse: é curioso que em muitos suttas, nos quais os Devas aparecem, o horário que eles aparecem é sempre um pouco antes do amanhecer. O Deva pergunta: Bhikkhu, você se lembra do sumário e da análise daquele que teve uma única noite excelente? Amigo, o Bhikkhu responde, eu não me lembro do sumário e da análise daquele que teve uma única noite excelente. Mas, amigo, você se lembra do sumário e da análise daquele que teve uma única noite excelente? O Deva responde, Bhikkhu, eu também não me lembro do sumário e da análise daquele que teve uma única noite excelente. Mas, Bhikkhu, você se lembra dos versos daquele que teve uma única noite excelente? O Deva responde, amigo, eu não me lembro dos versos daquele que teve uma única noite excelente. Mas, amigo, você se lembra dos versos daquele que teve uma única noite excelente? Bhikkhu, eu também não me lembro dos versos daquele que teve uma única noite excelente. Mas, Bhikkhu, aprenda o sumário e a análise daquele que teve uma única noite excelente. Bhikkhu,
obtenha proficiência no sumário e na análise daquele que teve uma única noite excelente. Bhikkhu, lembre-se do sumário e da análise daquele que teve uma única noite excelente. Bhikkhu, o sumário e a análise daquele que teve uma única noite excelente traz benefício, faz parte dos fundamentos da vida santa. Isso foi o que o Deva disse, e em seguida desapareceu de vez. Ou seja, o Deva sabia que era algo importante, mas ele não sabia o porquê aquilo era importante. Então, ao amanhecer, o venerável Samidhi foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, ele sentou a um lado e relatou ao abençoado tudo o que havia ocorrido e disse: seria bom, venerável Senhor, se o abençoado me ensinasse o sumário e a análise daquele que teve uma única noite excelente. Então, Bhikkhu, ouça e preste muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável Senhor, o venerável Samidhi respondeu. O abençoado disse o seguinte: que ninguém reviva o passado ou no futuro coloque as suas esperanças, pois o passado foi deixado para trás e o futuro ainda não foi alcançado. Ao invés disso, que ele veja com insight cada estado surgido no presente. Que ele compreenda isso e tenha certeza disso. Invencível, inabalável. Hoje o esforço tem que ser feito. Amanhã a morte poderá vir, quem sabe. Não há barganha com a mortalidade que o mantenha, com a sua horda fora disso. Mas aquele que permanece assim ardente, decidido, durante o dia, durante a noite, é ele, disse o sábio em paz, que teve uma única noite excelente. Isso foi o que o abençoado disse. Tendo dito isso, ele levantou do seu assento e foi para a sua moradia. Então, pouco tempo depois do abençoado ter partido, os bhikkhus consideraram: agora, amigos, o abençoado se levantou do seu assento e foi para a sua moradia, depois de expor um sumário sem analisar o seu significado em detalhe. Agora, quem irá analisar o significado em detalhe? Então eles consideraram: o venerável Mahakachana é elogiado pelo mestre e estimado pelos seus sábios companheiros da vida santa. Ele é capaz de analisar o significado em detalhe. E se fôssemos até ele e pedíssemos a explicação do significado disso? Nós já vimos no podcast do Madhupindika Sutta, o Sutta do Majjhima Nikaya número 18, uma situação semelhante, na qual o Buda explica algo de modo resumido e depois algum dos seus discípulos elabora a análise detalhada. Da mesma forma que no Sutta número 18, quem vai oferecer análise detalhada, neste caso, é o venerável Mahakachana. Continuando com o Sutta. Então os bhikkhus foram até o venerável Mahakachana e o cumprimentaram. Quando a conversa cortês e amigável havia terminado, eles se sentaram num lado e contaram o que havia acontecido, adicionando: que o venerável Mahakachana nos explique isso. O venerável Mahakachana responde. A resposta de Mahakachana é a mesma que nós vimos no Sutta número 18 do Majjhima Nikaya, e que também aparece em outros discursos, nos quais o Mahakachana faz uma análise de um ensinamento do Buda. E essa resposta que ele deu, tanto no discurso 18 como em outros discursos, é aquela que eu vou ler agora. Amigos, é como se um homem que precisa de madeira, procurasse madeira, perambulasse em busca de madeira, pensasse que a madeira deveria ser procurada entre os galhos e as folhas de uma grande árvore que possui madeira, depois de haver passado por cima da sua raiz e tronco. O mesmo ocorre com vocês, veneráveis senhores, que pensam que eu deva ser perguntado sobre o significado disso, depois de terem passado pelo abençoado, estando cara a cara com o mestre. Pois conhecer, o abençoado conhece. Ver, ele vê. Ele é visão,
ele é conhecimento, ele é o Dhamma, ele é o sagrado. Ele é o que diz, o que proclama, o que elucida o significado, o que provê o imortal, o Senhor do Dhamma, o Tathagata. Aquele foi o momento quando vocês deveriam ter perguntado ao abençoado o significado. Aquilo que ele dissesse, vocês deveriam se lembrar. Mahakaccana, neste caso, compara o Buda com o tronco e a raiz de uma árvore, e ele, como sendo um discípulo do Buda, usa o exemplo de um galho ou a folha. Continuando com o sutta, certamente, amigo Kaccana, conhecer, o abençoado conhece, ver, ele vê, ele é visão, ele é o Tathagata. Aquele foi o momento quando nós deveríamos ter perguntado ao abençoado o significado. Aquilo que eles nos dissesse, nós deveríamos nos lembrar. No entanto, o venerável Mahakaccana é elogiado pelo mestre e estimado pelos seus sábios companheiros da vida santa. O venerável Mahakaccana é capaz de expor o significado em detalhe desse sumário dito pelo abençoado. Que o venerável Mahakaccana possa expor isso, sem que isso seja um problema. Então, amigos, ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, amigo, os bhikkhus responderam. O venerável Mahakaccana disse o seguinte: amigos, quando o abençoado se levantou do seu assento e foi para a sua moradia, depois de expor um sumário sem analisar o seu significado em detalhe, isto é, que ninguém reviva o passado ou no futuro coloque as suas esperanças, pois o passado foi deixado para trás e o futuro ainda não foi alcançado. Ao invés disso, que ele veja com insight cada estado surgido no presente, que ele compreenda isso e tenha certeza disso, invencível, inabalável. Hoje o esforço tem que ser feito. Amanhã a morte poderá vir, quem sabe? Não há barganha com a mortalidade que o mantenha com a sua horda fora disso. Mas aquele que permanece assim ardente, decidido, durante o dia, durante a noite, é ele, disse o sábio em paz, que teve uma única noite excelente. Eu entendo que o significado em detalhe é o seguinte. Antes de entrar na explicação do venerável Mahakaccana, é interessante observar que esse sutta é também uma muito boa ilustração sobre como começou a tradição dos comentários no budismo. Nos textos budistas que nós temos disponíveis hoje, há um conjunto de textos que são os suttas, e depois há um outro conjunto de textos que são os comentários, que procuram analisar e interpretar os suttas. E essa divisão entre os suttas ou discursos e os comentários vem desde os primórdios do budismo, como pode ser constatado nesse mesmo sutta. Na tradição Theravada, os comentários foram compilados e consolidados em grande parte por Buddhaghosa, cerca de 1000 anos depois do Parinibbana do Buda. E essa compilação dos comentários desfruta de um status bastante elevado dentro da tradição Theravada, um status que é apenas inferior aos suttas, sendo que os suttas fazem parte do cânone em Pali, ou Tipitaka, enquanto que os comentários são extra-canônicos, não fazem parte do cânone. Então agora vamos à explicação de Mahakaccana. Como, amigos, uma pessoa revive o passado? Pensando, meu olho e as formas eram assim no passado. Formas são os objetos identificados pelo olho. Então, meu olho e as formas eram assim no passado. A consciência dela fica atada pelo desejo e cobiça por aquilo. Devido à consciência dela estar atada pelo desejo e cobiça, a pessoa se delicia com aquilo. Quando ela se delicia com aquilo, ela revive o passado. E da mesma forma com os outros meios dos sentidos. Pensando, meu ouvido e os sons eram assim no passado. Meu nariz e os aromas, minha língua e os sabores, meu corpo
e os tangíveis. Minha mente e os objetos mentais eram assim no passado. A consciência dela fica atada pelo desejo e cobiça por aquilo. Devido à consciência dela estar atada pelo desejo e cobiça, a pessoa se delicia com aquilo. Quando ela se delicia com aquilo, ela revive o passado. Há uma distinção entre o que é uma lembrança do passado e o desejo e o prazer atado ao passado. E é esse prazer e deleite que significa reviver o passado. Se não há o desejo envolvido com o passado, não há nada que impeça abandonar, soltar o passado, deixá-lo para trás. Mesmo as experiências negativas, quando são revividas, é porque de alguma forma reviver essa experiência traz algum tipo de gratificação. E também é bom a gente lembrar que o desejo não envolve apenas os desejos pelos prazeres sensuais, mas também o desejo por ser e existir. E mesmo experiências negativas podem contribuir para essa noção de existência. Continuando com o Sutta, como uma pessoa não revive o passado? Pensando, meu olho e as formas eram assim no passado. A consciência dela não fica atada pelo desejo e cobiça por aquilo. Devido à consciência dela não estar atada pelo desejo e cobiça, a pessoa não se delicia com aquilo. Quando ela não se delicia com aquilo, ela não revive o passado. Pensando, meu ouvido e os sons eram assim no passado, meu nariz e os aromas, minha língua e os sabores, meu corpo e os tangíveis, minha mente e os objetos mentais eram assim no passado. A consciência dela não fica atada pelo desejo e cobiça por aquilo. Devido à consciência dela não estar atada pelo desejo e cobiça, a pessoa não se delicia com aquilo. Quando ela não se delicia com aquilo, ela não revive o passado. E como, amigos, uma pessoa coloca as suas esperanças no futuro? Pensando que meu olho e as formas sejam assim no futuro. Ela empenha o seu coração em obter aquilo que ainda não foi alcançado. Como ela assim empenha o seu coração, ela se delicia com aquilo. Quando ela se delicia com aquilo, ela coloca as suas esperanças no futuro. A fonte do prazer em relação ao futuro está justamente em planejar o futuro, que é empenhar o coração em alguma coisa, como diz o Sutta. E logicamente que o prazer vem dessa ideia, dessa noção de controle que planejar o futuro acaba transmitindo. Continuando com o Sutta, pensando que meu ouvido e os sons sejam assim no futuro, meu nariz e os aromas, minha língua e os sabores, meu corpo e os tangíveis, minha mente e os objetos mentais sejam assim no futuro. Ela empenha o seu coração em obter aquilo que ainda não foi alcançado. Como ela assim empenha o seu coração, ela se delicia com aquilo. Quando ela se delicia com aquilo, ela coloca as suas esperanças no futuro. E como, amigos, uma pessoa não coloca as suas esperanças no futuro? Pensando que meu olho e as formas sejam assim no futuro, ela não empenha o seu coração em obter aquilo que ainda não foi alcançado. Como ela assim não empenha o seu coração, ela não se delicia com aquilo. Quando ela não se delicia com aquilo, ela não coloca as suas esperanças no futuro. Pensando que meu ouvido e os sons sejam assim no futuro, meu nariz e os aromas, minha língua e os sabores, meu corpo e os tangíveis, minha mente e os objetos mentais sejam assim no futuro. Ela não empenha o seu coração em obter aquilo que ainda não foi alcançado. Como ela assim não empenha o seu coração, ela não se delicia com aquilo. Quando ela não se delicia com aquilo, ela não coloca as suas esperanças no futuro.
E como, bicos, uma pessoa é derrotada em relação aos estados que tenham surgido no presente? Em relação ao olho e às formas que surgem no presente, a consciência dela fica atada pelo desejo e cobiça por aquilo que surge no presente. Devido à consciência dela estar atada pelo desejo e cobiça, a pessoa se delicia com aquilo. Quando ela se delicia com aquilo, ela é derrotada em relação aos estados que tenham surgido no presente. Em relação ao ouvido e aos sons que surgem no presente, ao nariz e aos aromas, à língua e aos sabores, ao corpo e aos tangíveis, à mente e aos objetos mentais que surgem no presente, a consciência dela fica atada pelo desejo e cobiça por aquilo que surge no presente. Devido à consciência dela estar atada pelo desejo e cobiça, a pessoa se delicia com aquilo. Quando ela se delicia com aquilo, ela é derrotada em relação aos estados que tenham surgido no presente. Em outras palavras, a derrota significa a mente que é aprisionada aos sentidos devido aos obstáculos. E devido a esse aprisionamento e devido aos obstáculos, a mente é incapaz de experimentar os jhanas. E a mente invencível é o oposto da mente derrotada, ou seja, a mente invencível é aquela que é capaz de abandonar, de se soltar do deleite pelos sentidos. Continuando com o sutta. E como uma pessoa é invencível em relação aos estados surgidos no presente? Em relação ao olho e às formas que surgem no presente, a consciência dela não fica atada pelo desejo e cobiça por aquilo que surge no presente. Devido à consciência dela não estar atada pelo desejo e cobiça, a pessoa não se delicia com aquilo. Quando ela não se delicia com aquilo, ela é invencível em relação aos estados que tenham surgido no presente. Em relação ao ouvido e aos sons que surgem no presente, ao nariz e aos aromas, à língua e aos sabores, ao corpo e aos tangíveis, à mente e aos objetos mentais que surgem no presente, a consciência dela não fica atada pelo desejo e cobiça por aquilo que surge no presente. Devido à consciência dela não estar atada pelo desejo e cobiça, a pessoa não se delicia com aquilo. Quando ela não se delicia com aquilo, ela é invencível em relação aos estados que tenham surgido no presente. Amigos, quando o abençoado se levantou do seu assento e foi para a sua moradia, depois de expor um sumário sem analisar o seu significado em detalhe, isto é, que ninguém reviva o passado ou no futuro coloque as suas esperanças, pois o passado foi deixado para trás e o futuro ainda não foi alcançado. Ao invés disso, que ele veja com insight cada estado surgido no presente, que ele compreenda isso e tenha certeza disso. Invencível, inabalável. Hoje o esforço tem que ser feito. Hoje o esforço tem que ser feito, remete à origem do título do sutta, né? Uma noite excelente, que na verdade seria um dia, ou seja, é hoje, neste dia, que o esforço tem que ser feito. Amanhã a morte poderá vir, quem sabe? Não há barganha com a mortalidade que o mantenha com a sua horda fora disso. Mas aquele que permanece assim ardente nos comentários é equivalente à faculdade da energia. Decidido durante o dia, durante a noite, é ele, disse o sábio em paz é o Buda, que teve uma única noite excelente. É assim como eu entendo o significado em detalhe. Agora, amigos, se vocês quiserem, podem ir até o abençoado perguntar-lhe qual o significado disso. Exatamente aquilo que o abençoado explicar é o que vocês deverão se lembrar. Então, os bhikkhus, tendo se alegrado e deliciado com as palavras do venerável Mahakachana, levantaram dos seus assentos e foram até o abençoado. Após homenageá-lo, eles sentaram ao lado
e relataram ao abençoado aquilo que havia ocorrido depois que ele havia partido, adicionando o seguinte: então, venerável Senhor, fomos até o venerável Mahakachana e lhe perguntamos sobre o significado. O venerável Mahakachana nos explicou o significado com estes termos, afirmações e frases. Mahakachana é sábio, bhikkhus. Mahakachana possui muita sabedoria. Se vocês me tivessem perguntado o significado, eu teria explicado da mesma forma que Mahakachana explicou. Esse é o significado, é assim como vocês deverão se lembrar. Isso foi o que disse o abençoado. Os bhikkhus ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado. Como foi mencionado no início do podcast, além deste discurso, no Majjhima Nikaya aparecem mais 3 outros suttas com o mesmo título e com basicamente o mesmo tema, que são os suttas de número 131, 132 e 134. A única diferença é que, como nós vimos neste sutta, a análise que Mahakachana faz sobre o passado e o futuro toma por base os 6 bases dos sentidos, ou ayatanas, em Pali. Enquanto que no Sutta 131, a análise é feita com base nos 5 agregados. E eu sugiro que aqueles que estão ouvindo esse podcast, eles leiam o discurso do número 131 para fazer uma comparação da diferença na análise das 6 bases dos sentidos contra os 5 agregados. E o link para o discurso 131 encontra-se na própria página do podcast. Obrigado a todos. Então, quando estava próximo do amanhecer, o venerável Samidhi foi até as termas quentes para se banhar. Ele foi se banhar num horário em que provavelmente não haveria mais ninguém, ou seja, no final da noite, antes de amanhecer. Depois do banho, ele saiu da água e ficou em pé, vestido com um manto secando os membros. E assim, quando a noite estava bem avançada, um certo Deva, com belíssima aparência, que iluminou toda a área das termas quentes, se aproximou do venerável Samidhi. Ficando em pé a um lado, o Deva disse: é curioso que em muitos suttas, nos quais os Devas aparecem, o horário que eles aparecem é sempre um pouco antes do amanhecer. O Deva pergunta: Bhikkhu, você se lembra do sumário e da análise, que é um calendário solar? Então, a um período de 24 horas, nós nos referimos a um dia. Mas, na época do Buda, o que se empregava era um calendário lunar. E parece que a referência à noite seria a mesma referência que nós fazemos hoje a dia, ou seja, noite se referia, na verdade, a um período de 24 horas. Então, o título do sutta, quando ele fala de noite, na verdade ele não está se referindo a um período de 12 horas, mas parece muito mais que está se referindo a um período de 24 horas, ou seja, que seria, no que nós diríamos hoje, um dia completo. Então, dando início à leitura do sutta, assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Rajagaha, no Parque das Termas Quentes, daquele que teve uma única noite excelente? Amigo, o bhikkhu responde, eu não me lembro do sumário e da análise daquele que teve uma única noite excelente. Mas, amigo, você se lembra do sumário e da análise daquele que teve uma única noite excelente? O Deva responde, Bhikkhu, eu também não me lembro do sumário e da análise daquele que teve uma única noite excelente. Mas, Bhikkhu, você se lembra dos versos daquele que teve uma única noite excelente? O Deva responde, amigo, eu não me lembro dos versos daquele que teve uma única noite excelente. Mas, amigo, você se lembra dos versos daquele que teve uma única noite excelente? Bhikkhu, eu também não me lembro dos versos daquele que teve uma única noite excelente. Mas, Bhikkhu,
Aprenda o sumário. Olá a todos e bem-vindos a mais este podcast do Acesso ao Insight. No podcast de hoje, nós vamos estudar um sutta bastante curto. É o Mahakachana Bhaderakata Sutta. E o tema central desse sutta é um verso que pode inclusive ser facilmente memorizado por aqueles que gostam de usar a contemplação do Dhamma. Uma indicação de que este sutta era bastante apreciado na época do Buda é que 4 versões do mesmo sutta foram preservadas no Majjhima Nikaya. E mais ao final do podcast nós vamos falar um pouco mais sobre essas 4 versões. O título deste sutta, que é Bhadekarata, que significa em português Uma Única Noite Excelente, esse título, ele na verdade gerou alguma controvérsia, e a controvérsia tem origem na palavra rata, que está ao final do título. E essa palavra rata pode ter o significado de noite, mas também pode significar prazer e deleite. E durante muito tempo houve uma certa dúvida em relação ao que seria o real significado dessa palavra nesse título. Se seria noite ou se seria prazer. E essa dúvida foi, de uma certa forma, resolvida de maneira definitiva a partir do momento em que foram encontradas versões em sânscrito e tibetano desse mesmo discurso, e que ficou claro de que o significado da palavra seria noite mesmo. Na nossa sociedade, hoje em dia, nós usamos um calendário